Você já parou para pensar como a Bíblia, esse livro que está em tantos lares, chegou até nós? A história da Bíblia é uma jornada incrível que atravessa séculos e continentes. Ela não é um livro só, mas uma verdadeira biblioteca de livros sagrados, escritos ao longo de mais de 1.500 anos por diferentes autores. Vamos mergulhar nessa história fascinante. Tudo começa no Antigo Testamento. Seus textos mais antigos surgiram lá no Oriente Médio, por volta do século IX a.C. Imagine só, esses escritos registram a história, as leis e as profecias do povo de Israel e famosa Torá, que são os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés, é o coração dessa parte. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, com alguns trechos em aramaico, a língua falada na região naquela época. Foi um processo longo, especialmente após o período em que o povo de Israel foi exilado na Babilônia. Avançando no tempo, chegamos ao Novo Testamento. A história aqui começa por volta dos anos 50 depois de Cristo. Não com os evangelhos, como muitos pensam, mas com as cartas do apóstolo Paulo às primeiras comunidades cristãs. Depois vieram os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um com sua perspectiva única sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Por fim, o livro do Apocalipse encerra o Novo Testamento, escrito no final do 1º século. Essa segunda parte da Bíblia foi toda escrita em grego, que era a língua comum do Império Romano. Mas quem foram os autores? A fé cristã nos diz que foram homens inspirados por Deus. Eram pessoas de diferentes épocas e profetas, reis, pescadores, médicos, historiadores. Cada um contribuiu com seu estilo e perspectiva, mas todos com uma mensagem divina em comum. Infelizmente, os manuscritos originais, aqueles escritos pela mão desses autores, se perderam com o tempo. O que temos hoje são cópias muito antigas e preciosas, como os manuscritos do Mar Morto e o Códice Sinaítico, que nos ajudam a ter um texto muito próximo do original. Agora, como esses livros todos foram reunidos? Esse processo é chamado de formação do cânon, que é a lista oficial dos livros considerados inspirados. Para o Antigo Testamento, a Igreja Cristã primitiva adotou os livros que já eram usados pelo povo judeu. Já para o Novo Testamento, a decisão levou séculos. As igrejas debateram, estudaram e oraram para definir quais escritos realmente transmitiam a mensagem dos apóstolos. Foi só por volta do ano 367 d.C. que a lista dos 27 livros do Novo Testamento que conhecemos hoje foi finalmente confirmada. Com um cânon definido, o próximo desafio era fazer a mensagem chegar a todos os povos. A primeira grande tradução foi a Septuaginta, que traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Mais tarde, com o Império Romano, surgiu a necessidade de uma versão em latim, e assim nasceu a Vulgata, que foi a Bíblia oficial da Igreja por mais de 1000 anos. Com o passar do tempo, homens corajosos, como William Tyndale, na Inglaterra, arriscaram suas vidas para traduzir a Bíblia para as línguas do povo. Hoje, a Bíblia é, de longe, o livro mais traduzido e distribuído do mundo. Organizações como a Sociedade Bíblica do Brasil trabalham incansavelmente para que a mensagem divina chegue a todas as nações, em suas próprias línguas. É uma jornada impressionante, não acha? De rolos de papiro no Oriente Médio a aplicativos no nosso celular. A Bíblia continua sendo a base da fé para bilhões de pessoas. Um verdadeiro tesouro que atravessou milênios para chegar até você. Gostou de conhecer um pouco mais sobre essa história? Deixe seu comentário,
curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir e até a próxima!